Fala galera, sejam bem-vindos aí ao canal. Eu sou o Carlitos e esse é mais um vídeo de palpites de futebol para hoje, nosso sabadão, dia 6 de abril de 2024. Sabadão com grade recheada, a gente tem aqui na nossa base 487 jogos, então é bom a gente ficar ligado, a gente não tá apostando em jogos aí que não tem valor, tá? Eu separei, se eu não me engano, 18 jogos e eu vou ser bem breve aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo. Desses jogos aqui, tem jogos bem interessantes no mercado de ambos marcam e escolhi aqui os favoritos, jogando tanto em casa quanto fora, tá? Além disso, eu vou trazer dois bilhetinhos aí com odds acima de 2, na verdade, um com odd 2,42, que a gente vai trabalhar com 0,5% e eu vou explicar o porquê, e outro com odd 1,99, que a gente vai trabalhar com 1% aqui da nossa banca, porque é o que está mais seguro, beleza? Eu vou ser bem breve mesmo, para a gente não perder muito tempo, tá? E eu vou começar com um jogo às 10h30, um jogo na Bundesliga, um jogo onde a gente vai buscar, a gente tem expectativa de ambos marcam e a gente vai buscar ambos marcam. Eu trouxe uma lista aqui, ó, com jogos com expectativa de ambos marcam, tá? Vocês podem anotar aí, mas eu vou fazer só a análise desse jogo aqui do Freiburg, que para mim é o que tem melhores dados aqui no pré-live para você buscar esse ambos marcam, tá? Além disso, ele está com a odd de 1,57, tem uma odd acima de 1,50, então dá para você fazer essa operação aí só, uma operação simples, sem precisar fazer uma duplinha ou colocar em bilhete, beleza? Então, vou fazer a análise desse jogo aqui, ó, porque é um jogo bem interessante em relação a indicadores, ó. A gente tem indicadores altos e a gente tem um indicador que a gente bate muito forte aqui, que é esse aqui, ó, a média de custo de gol, ó, 7,97, onde a gente trabalha com essa média acima de 3, tá? E do visitante do RB Leipzig 5,51. Nos últimos 5 jogos, o Freiburg marcou 10 gols com média de 2, jogando em casa, tá em um coeficiente baixíssimo. E sofreu 10 com média de 2 e um coeficiente baixo. Enquanto que o RB Leipzig marcou 13 gols jogando fora de casa, média de 2,6 e coeficiente 0,7, e sofreu 7, média de 1,4 e coeficiente 0,39. Dito isso, aqui, expectativa de ambos marcam sim, tá? É isso que a gente vai indicar para vocês. Agora, mostrando a listinha de jogos com os outros jogos com a mesma expectativa e seguindo a mesma premissa aqui, as mesmas análises, são esses jogos aqui, ó. O jogo do Hamburgo contra o Kaiserslautern, às 8 da manhã, tá? É o jogo na Alemanha, da Bundesliga 2. Às 11 horas, a gente tem o jogo do Luton Town e o Bournemouth. Bournemouth também é muito forte para marcar. Às 11 horas, também na Premier League, a gente tem o jogo do Fulham e o Newcastle. Então, indicativo de ambos marcam sim, com odd 1,44. Às 11 horas, a gente tem, na quarta divisão da Inglaterra, onde a gente sempre trabalha aqui, o Morecambe e o Doncaster Rovers. Ambos marcam sim, pagando 1,62. Tá? E o último jogo, com expectativa de ambos marcam sim, é um jogo lá na Alemanha, na Bundesliga. O jogo entre o Borussia Dortmund e o Stuttgart, tá? Esse aqui, ele tá com a odd de 1,40, beleza? Então, todos esses jogos que eu trouxe para vocês de ambos marcam, que são esses daqui, são com odds acima de 1,40, tá? E o que a gente tem melhores dados aqui no pré-live é o jogo do Freiburg e o RB Leipzig, beleza? Agora vamos para os próximos jogos, onde a gente vai trabalhar aqui os favoritos jogando fora de casa, onde a gente tem o primeiro favorito, o Manchester City contra o Crystal Palace. Aqui a gente sabe que o Manchester City ele tá brigando lá em cima contra o Liverpool e o Arsenal, tá? Mas uma informação relevante aqui é que dia 9, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui, dia 9, o City ele vai jogar contra o Real Madrid, tá? Na Champions League. Então, a gente sabe que ele vai estar com a cabeça lá na Champions League, porém, como o City ele tem um elenco muito forte, a gente vai continuar indicando aqui a vitória do City e mais de um gol na partida, porém, tem essa informação aí, que é o jogo da Champions League dia 9, tá? Tanto para o City quanto para o Bayern de Munique, tá? E o Arsenal, que a gente vai passar aqui também. Então, além do City para vencer, a gente tem o jogo do Bayer Leverkusen e o Union Berlin. A gente também vai indicar a vitória do Bayer Leverkusen, tá? Pagando 1,57, é o líder da competição, vem muito bem. E aqui, sem mais delongas, é Bayer Leverkusen para vencer. É um jogo às 10h30. E o Bayern de Munique para vencer também, um jogo às 10h30, o Heidenheim. Porém, o Bayern de Munique também a gente tem a mesma orientação para se ligar nesse jogo aqui, se possível, acompanhar no ao vivo, porque ele tem jogo da Champions League aí próximo, tá? E outro jogo na Premier é um jogo às 13h30, é o jogo do Arsenal. Mesma coisa aqui do City. O Arsenal ele vai jogar
na Champions League contra o Bayern de Munique, tá no dia 9. Então, tem que ter cautela aqui. Tá com uma odd boa. E o Arsenal precisa vencer aqui para se manter em cima nessa briga contra o Liverpool. E eu acredito que ele vai vencer, tá? Mas tem essa questão aí do jogo da Champions League. Beleza? Agora a gente vai trabalhar com os favoritos jogando em casa. E o principal aqui é o Leicester, o jogo do Leicester, tá? O Leicester, ele tá com um jogo a menos, ele tem 85 pontos, tá? Então ele tá brigando aí na liderança, ele precisa vencer para ele passar aqui o Ipswich Town. Então é um jogo onde tem uma necessidade muito grande de vitória e a gente vai trabalhar aqui com a vitória do Leicester. Esse jogo é às 11 horas, Championship, já na fase final, os times que estão brigando aí para subir para a Premier League. Agora um jogo na República Tcheca, onde você tem um super favorito que é o Slavia Praga, só que tá pagando 1,22, você pode colocar no bilhete, tá? Um jogo às 13 horas, vitória do mandante e mais de 1,5 gols. Já outro jogo também, onde a gente vai indicar o favorito para vencer, é o jogo na Holanda, o jogo entre o PSV e o AZ, PSV com odd de 1,40, e aqui, sem mais delongas, indicativo do PSV para vencer. Às 14 horas em Portugal, a gente também tem outro favorito, é o Sporting Braga, jogando em casa contra o Arouca, tá com a odd de 1,40 e vitória do Arouca e mais de 1 gol na partida, beleza? A gente tem indicadores altos para gols, tá? A gente tem a média de gols do mandante jogando em casa boa, marcou 10 gols nos últimos 5 jogos com média de 2,475 e é esse o nosso indicativo. Às 16h30 a gente tem a final do Gaúcho entre o Grêmio e o Juventude, onde o primeiro jogo na casa do Juventude foi 0-0 e aqui, sendo bem direto, eu acredito na vitória do Grêmio, tá com a odd de 1,40, você pode acompanhar no ao vivo, por ser um jogo às 16h30, deve ser um jogo truncado e você consegue pegar essa odd mais alta, mas se você não tem tempo para acompanhar, é indicativo de vitória do Grêmio aí para colocar no bilhete, tá? Outra final de campeonato é o jogo do Criciúma e o Brusque, final do Catarinense, tá? Onde o Criciúma ele já venceu o primeiro jogo, 2-1 lá contra o Brusque, porém ele tá com odd de 1,67, o Brusque deve ir para cima e deve sofrer aqui e indicativo também é a vitória do Criciúma. Aqui em Pernambuco a gente tem às 16h30 a final do Campeonato Pernambucano entre o Meu Sport, que já brocou 2-0 o primeiro jogo lá contra o Náutico, tá? E aqui, não só como torcedor, mas como apostador, o indicativo é vitória do Sport. Porém, como apostador, a gente pode ter esse jogo aí um pouco truncado, o Sport querendo segurar o jogo. O time do Náutico é muito ruim, tá? Mas vai precisar ir para cima. Então, uma aposta boa aqui seria colocar o over 1,5, tá? Mas essa cotação lá não abriu na Bet365. Não sei quanto vai abrir. E se abrir, deve abrir com um valor bem baixo. Então, o indicativo aqui é trabalhar na vitória do Sport, tá? Levar para o live. O Náutico, como eu falei, ele deve ir para cima. É um jogo na Arena de Pernambuco. Um jogo onde só tem torcedor do Sport. Deve ter mais de 40 mil torcedores. O Sport já venceu por 2-0 no primeiro jogo e pode ser campeão até perdendo, tá? Se perder por 1-0, ele é campeão. Então, isso é o único ponto que faz com que a gente tenha um pouco de cautela. Mas em relação a time por time, o time do Sport é bem melhor. E eu acredito aqui nessa vitória do Sport a 1,62. E o último jogo é o jogo na MLS. O jogo do Inter Miami contra o Colorado Rapids. E aqui a vitória do Inter Miami na odd de 1,57. Ou também dá para trabalhar também com ambos marcam sim. Porque o Inter Miami é um time que marca muito e sofre muito. Mas para trabalhar de forma mais simples, é a vitória do Inter Miami. Beleza? Agora vamos lá para as nossas bets. Como eu falei, eu separei duas bets aqui. A primeira com odd 1,99, próximo a 2, para a gente dobrar aí nosso investimento. E essa daqui, como a gente tem muitos jogos, eu quero passar para a gente trabalhar com 1%, tá? A gente tentar buscar aí, dobrar esse investimento. Tá um pouco lento aqui a internet. Pronto, 1,99. Então aqui a gente vai trabalhar com a vitória do Leicester, mais de 1 gol na partida. E o Stuttgart, handicap positivo mais 1, porque vai jogar contra o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund tá pensando aí nesse jogo da Champions League, tá? Então aqui, se o Stuttgart perder por 1 gol de diferença, devolve e a gente fica só com essa parte aqui de cima. Então a gente vai trabalhar com unidades, R$100, e a gente vai fazer nossa aposta, tá? Então é isso aí, vitória do Leicester mais 1 gol e handicap asiático mais 1 para o Stuttgart. Agora a nossa segunda bet, onde a gente tem uma bet ousada com odd 2,42, a gente vai trabalhar com meia stake, que vai ser os jogos do City e os jogos do Arsenal, tá? Como eu falei, os dois times eles vão jogar aí no meio da semana na Champions, então a gente não sabe como é que vai estar a cabeça desses times. E aí a gente vai trabalhar com meia stake, e o primeiro jogo é vitória do City e mais de 1 gol,
E o segundo jogo é a vitória do Arsenal, pagando 2,42. A gente vai trabalhar com mistake, R$50. Vai fazer nossa aposta. E é isso aí, tá? Tamo junto no green, no red. E um ótimo sábado aí pra todos. Valeu!